A vida é uma dádiva de Deus. Quando o homem saiu das mãos do Criador, era perfeito, seu caráter nele se refletia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança. Não era a vontade de Deus que o casal sem pecados conhecesse algo do mal. Livremente lhes dera o bem e lhes recusara o mal. Mas, contrariamente à sua ordem, haviam comido da árvore proibida e agora continuariam a comer dela. Isto é, teriam a ciência do mal por todos os dias de sua vida. Desde aquele tempo, o gênero humano seria afligido pelas tentações de Satanás, em vez do trabalho feliz até então a eles designado. A ansiedade e a labuta seriam seu quinhão. Estariam sujeitos ao desapontamento, pesares, dor e finalmente a morte. Patriarcas e Profeta, página 58 a 59, nos dá esta informação. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Nossos primeiros pais, por causa do pecado, perderam a companhia dos anjos e do próprio Deus. Também perderam seu lar edênico. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 23. A desobediência à lei de Deus mudou completamente a vida do homem para o mal. O dicionário define algum termo interessante que nesse momento corresponde à vida que o homem está levando depois da queda. A palavra resiliência. Define que resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, suportar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choques, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Todos nós gostamos da vida. Como famílias, planificamos o futuro dos nossos filhos, porque queremos vê-los bem realizados profissionalmente, a fim de terem uma vida de independência econômica. Verdadeiramente isto não é mal. Também desejo de todo o casal sonhar viver muitos anos e morrer naturalmente na velhice. Mas isto não tem tido cumprimento em todos. O conselho do Senhor é: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus capítulo 6, versículos 34. A resiliência diante da dor. Em nenhum lugar da palavra de Deus, Ele nos prometeu que nunca morreríamos. Jamais disse que a doença não afetaria os filhos de Deus, mas se prometeu estar conosco em qualquer difícil processo da vida. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que somos pecadores e o pecado trouxe morte e doença para a humanidade. A Bíblia apresenta-nos a história de um homem que foi resiliente, espiritualmente resiliente, em suas provas, dizendo: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó
E disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então se levantou Jó e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor e disse: do ventre da minha mãe eu saí nu e tornarei para lá. O Senhor é o deu e o Senhor é o tomou. Bendito seja o Senhor, meu Deus. Em tudo ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Encontramos essas palavras em Jó capítulo 1, versículos 13 a 22. O relato sobre a vida de Jó apresenta-nos os desastres econômicos e sociais que ele sofreu, porque em pouco tempo perdeu suas riquezas e filhos, tendo passado para um nível de vida de miséria. Diante de tudo isto, permaneceu resiliente, ou seja, não perdeu o objetivo número 1 em sua vida, que era ter uma confiança inabalável em Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35, nos diz o seguinte: não rejeiteis a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Desde o mês de dezembro de 2019 até então, a pandemia da Covid-19 aumentou consideravelmente o nível de dificuldades na vida do homem em todo o mundo. As economias das nações, das famílias e de pessoas singulares estão indo de mal a pior e está a provocar socialmente crises familiares. A pandemia da Covid-19 já matou milhares de pessoas e ainda continua a fazer vítimas mortais no mundo inteiro. Entre o povo de Deus, muitos irmãos perderam seus entes queridos, como amigos, parentes mais próximos ou membros da própria família. Isto pode acontecer, caros irmãos, porque quando recebemos a bênção da adoção de filhos de Deus pelo poder do Evangelho, ainda não recebemos a imortalidade. Esta virá no futuro breve. Quando estás assolado pela dor, lembra-te da resiliência espiritual do patriarca Jó, porque ele venceu pelo poder de Deus. E este Deus está disposto a dar-te também a mesma bênção. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz Deus ali, que eu te ajudo com a minha destra, com a minha própria justiça. Devemos ser resilientes, caros irmãos, confiando em Cristo Jesus.
disse Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos pensamentos também não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Em 2010, participei numa campanha evangelística realizada a pouco menos de 300 quilômetros da cidade de Lubango, Angola. Ao sair de casa, entreguei a minha família nas mãos de Deus e aparentemente estava tudo bem ao nível da saúde. A mim coube a responsabilidade de coordenar a atividade do coletivo de mensageiros que deslocou a esta zona, onde tivemos que realizar algumas conferências públicas. Numa bela tarde, naquele ambiente campestre, quando os convidados afluíam alegremente para o recinto das conferências, e eu já preparado para tomar da palavra, tocou o telefone do meu colega de viagem a comunicar o falecimento da minha filha. A notícia circulou de forma sigilosa entre os meus colegas. Com os corações tomados de tristeza, aproximaram-se junto de mim e comunicaram-me o sucedido. Como humano, minha emoção e fé foram severamente provados. De acordo com os meus fracos pensamentos, não era o momento de Deus permitir a morte da minha filha, porque eu estava ao serviço da salvação de almas para o seu reino. Mas para ele, era o momento certo de provar-me se prevaleceria a vontade de Deus em minha vida ou prevaleceria a minha própria vontade. Os meus irmãos sugeriram que pegássemos nas malas e seguíssemos viagem a fim de participarmos do funeral. Mas, antes que se manifestasse qualquer decisão, convidei-os para um contacto com Deus em oração. E em seguida, dirigindo-me a eles, disse que não podíamos seguir viagem e abandonar as almas que vieram pela primeira, segunda e terceira vez para ouvir de boa vontade a mensagem de salvação. Disse que Deus não aprovaria tal procedimento, porque minha filha morreu fisicamente, aguardando pela manhã da ressurreição para a vida. Ao passo que as almas que estavam a entrar para o recinto das conferências estão a necessitar da ressurreição da morte espiritual através do ministério da palavra. Disse o Senhor, disse o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 até 6. Naquele momento, o Senhor fortaleceu os membros que fizeram parte da viagem e continuamos com o trabalho. Levantei-me diante do auditório pelo vigor recebido de Deus e comecei a pregar. O Senhor Jesus disse: porque sem mim nada podeis fazer. No Evangelho de São João encontramos estas palavras, capítulo 15, versículo 5, última parte. Quando
permitimos a vontade de Deus ter livre curso em nossa vida nas coisas pequenas, estaremos preparados para aceitar também a vontade de Deus nas coisas maiores da vida. Ceder à vontade de Deus em tua vida é conquistar o silêncio da alma para conseguir contemplar as obras de Deus em tua própria vida. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande obras, disse o profeta Isaías no seu livro, capítulo 28, versículo 29. Na oração ensinada pelo Mestre aos discípulos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitos de nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. E quando expressamos tais palavras, não imaginamos de que para aceitar tal vontade, precisamos ser resilientes para suportar aquilo que não gostaríamos que acontecesse. Exemplo, quando oramos por um doente e pedimos a Deus para fazer sua vontade, isto significa concordar com a soberana resposta dele, mesmo que for para nos tirar aquele ou aquela que tanto amamos. Como pecadores, somos mortais. Durante a Guerra Civil Angolana, que assolou o país em quase 30 anos, isto é, a contar desde a data da proclamação da sua independência nacional, em 1975, um grupo de observadores do sábado, que cria na Bíblia e nos testemunhos do Espírito de profecia, foi severamente provado por ter se negado a trabalhar no sábado e portar armas de guerra. O casal, que era líder do grupo, foi imediatamente sentenciado à morte, com o objetivo de desencorajar a fé dos demais membros. Presos, obrigaram-lhes a mastigar o milho não cozinhado como única refeição diária. Depois de muito sofrimento, foram notificados de que no dia seguinte seriam mortos logo no período matinal. Durante aquela última noite que o casal passou junto, a fé de cada um deles foi severamente provada. De noite, a mulher disse ao seu marido que decidiu renunciar à fé para não ser morta ao amanhecer. O marido, respeitando a decisão de sua esposa, mas com o coração ferido por causa da renúncia desta fé, respondeu-lhe dizendo: minha esposa, com base na tua decisão, aproveito para despedir-me de ti, enquanto estamos face a face e juntos pela última vez. Amanhã eu serei morto e nunca mais nos veremos eternamente. As palavras de despedida expressas pelo marido causaram uma luta tremenda em toda a sua alma. Uma luta que somente o Senhor Jesus poderá esclarecer melhor quando chegar o dia glorioso. A noite de luta tinha chegado ao fim e o dia da decisão final raiou. Assim que amanheceu, a mulher surpreendeu o marido e disse-lhe: eu não ficarei, hoje morreremos juntos. Então os soldados chegaram e ordenaram-lhes que abrissem a sepultura deles próprios. Sem hesitar, o casal resiliente pegou na enxada e abriu a sepultura que serviu para os dois. Por último,
os soldados deram ordens para que entrassem para a mesma sepultura e humildemente baixaram ao leito e ali foram martirizados e sepultados. A testemunha ocular é uma mulher idosa e membro da nossa igreja. O rápido cumprimento das profecias mostra-nos que, em breve, as cenas descritas em Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 a 18, terão seu cumprimento esperado. Neste tempo, Cristo virá buscar sua igreja, que está a ser preparada agora, a qual, nesta sua fase final, estará composta por homens e mulheres que amam a Cristo e que estão dispostos a dar suas vidas e tudo o que possuem para o bem da igreja. Como Cristo amou e deu sua vida por ela e fê-la gloriosa. Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Como indivíduos e como famílias, necessitamos da medida de fé que o casal martirizado manifestou, de fidelidade à vontade de Deus, se queremos entrar juntos para o reino glorioso de Cristo. Quanto à medida da fé que leva o crente a aceitar o martírio, esta medida está nas mãos de Deus e poderá concedê-la quando for necessária. Os discípulos não foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Eventos Finais, página 131. O nosso caminho da fé passa pelo trono da graça e o apóstolo Paulo convida-nos a todos dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Esse tempo está a chegar rapidamente para dar lugar a um outro tempo, porque a graça e a misericórdia descerão então do trono e a justiça tomará o seu lugar. Eventos Finais, página 207. Abracemos humildemente o convite da graça, a fim de sermos feitos homens e mulheres resilientes em Cristo Jesus. Amém.